Chegou a hora da gente falar do assunto mais importante, talvez o mais essencial do estudo da lição da Escola Sabatina. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Lúcio, sou pastor aqui na cidade de São Paulo, cuido de 3 igrejas, Jardim Engá, Jardim Catanduva e também Parque Arariba, a sede do nosso distrito. E eu tô aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre a lição da Escola Sabatina. Toda semana a gente prepara um vídeo especial para falar exatamente sobre esse assunto que fala ao meu coração, que me ajuda a aprender muitas coisas e por isso eu te convido para falar junto comigo sobre isso que é muito importante pra gente. Tô de novo aqui no meu cenáriozinho, o lugar onde a gente separou aqui em casa, para poder falar sobre Jesus, para gravar nossos vídeos, para realmente falar com você que está aí sobre esse Deus que é todo poderoso e você não pode perder esse estudo da lição da Escola Sabatina. Então vamos lá. Lição da Escola Sabatina é essa daqui. Eu vou falar sobre a lição dos adultos, assim que a gente denomina, aquela ali, né, falando sobre o livro de Êxodo. E no livro de Êxodo existem muitas coisas muito importantes e você aí precisa vir junto comigo para a gente aprender mais sobre isso. Antes de eu falar o que eu preciso dizer agora, eu preciso te convidar aí para você me ajudar. Sabe como é que você me ajuda? Me ajuda comentando aqui. Do último vídeo para esse anterior, né, o penúltimo para o último, nós tivemos muitos comentários, o que ajudou muito outras pessoas também ouvirem falar sobre esse Deus Todo-Poderoso a partir desse canal, e é assim que você continua incentivando. Comenta aqui, manda um abraço, manda um oi. Eu vi gente da África, eu vi gente da Europa, eu vi gente aqui do Brasil, muitos obviamente, gente do Norte, do Nordeste, gente de longe de onde eu moro, gente do Rio Grande do Sul, falando que estava por aqui, e obviamente nossos amigos, nossos vizinhos, os membros da nossa igreja aqui em volta. Por isso, aperta no curtir, manda um comentário, manda um joinha, manda aquela mãozinha fazendo oração, aquela mão de glória, tá tudo bem. Ou então pode também dizer que não foi bom, que foi ruim, que isso aqui era um problema, que aquilo lá pode ser melhorado, porque eu vou ler, eu vou também poder aprender com o seu comentário, com suas dicas. Isso vai ser muito bom pra mim, combinado? Mas não esquece, quando você faz isso, você me ajuda a esse vídeo ir mais longe, pra gente poder louvar a Deus com a palavra cada vez mais distante. Eu disse para você que tinha um texto específico para falar e era sobre a lição da Escola Sabatina, que eu ia dizer. Existem 3 formas, pelo menos, que você precisa ir para conseguir a sua lição da Escola Sabatina. Uma delas, uma forma muito simples, procura o seu líder da Escola Sabatina aí na tua igreja. Como é que você faz isso? Encontrando ele na igreja, ou então perguntando para os diáconos, ou então para os anciãos da igreja, quem são os líderes da lição da Escola Sabatina ou da classe da Escola Sabatina, porque eles sempre têm um jeitinho, alguma forma de falar com o pastor, ou então de te mandar a caminho de algum lugar onde se vende a lição da Escola Sabatina, para que você tenha esse material físico nas mãos. Pastor, eu não consigo material físico, ele é caro, eu não compro, apesar de não ser caro, tá? Tô com a minha lição aqui, na verdade a lição da minha esposa, já expliquei isso. Esse exemplar aqui custa R$17,50 se você for comprar a lição da Escola Sabatina numa loja física dos céus. R$17,50, essa aqui é a lição dos adultos professor, ou seja, lá tem os comentários a mais, tem um outro que é um pouquinho mais barato ainda, isso não é caro, pensando que é um material teológico rico, poderoso e que vai durar pelo menos 3 meses de estudo para você poder aprender mais sobre esse Deus Todo-Poderoso. Essa é a primeira forma. Segunda forma como você pode fazer é acessando os links que tem aqui no comentário, não, na descrição do vídeo desse canal. As últimas descrições eu tenho feito questão de colocar aqui embaixo os links para você clicar e ir para a lição da Escola Sabatina da forma como eu estudo, te contando um segredo. Aqui embaixo da sua tela, aqui ó, bem aqui está o meu computador, está aberto na lição da Escola Sabatina, porque eu estudo a lição sempre, ou pelo tablet, ou pelo celular, ou pelo computador. Dessa vez está o computador bem aqui, ó. Será que consigo levantar? Ó. Aí, ó, o computador tá bem aqui e é nele que eu vou ler a lição da Escola Sabatina, porque eu estudei a partir dele e ali estão todos os meus comentários, as minhas anotações, então você aí também pode fazer a mesma coisa. Se você não tem ou então não quer desembolsar esse dinheiro, ou então você pensa assim, ah, para mim vai ser mais fácil fazer como o pastor Lúcio faz, de escolher ali essas formas diferentes de poder estudar, você também pode. O importante é que o conteúdo esteja com você. E a terceira forma é você realmente encontrar alguma das sedes da Igreja Adventista, ou então da Casa Publicadora Brasileira, ou talvez pelo site cpb.com.br, ou então pelas lojas da casa, ou então
pelas lojas dos céus, que sempre tem ali juntinho das associações que organizam a nossa igreja adventista. Percebeu? Tem muitas formas de você ir poder encontrar e aprender cada vez mais. Vou te falar do meu desafio do próximo trimestre, tá? Eu já estou aqui matutando qual vai ser o próximo. Passando o livro de Êxodo, a minha próxima lição, eu vou tentar estudar ela em inglês. E agora eu me enrolei, né? Porque eu contei isso para você e vou ter que tentar estudar ela em inglês para poder desenvolver o meu inglês, para poder não perder o contato com essa língua que é tão importante para a gente em todas as áreas. Então, vê aí, ó, como é que eu vou fazer isso? A partir do aplicativo da lição da Escola Sabatina, que ali tem de graça. É só você entrar, escolher o idioma e você poder estudar. Percebeu como é importante? Então vamos lá. A lição da Escola Sabatina é muito importante para ensinar para a gente sobre as coisas que são realmente importantes da palavra. É ali onde a gente aprende como uma igreja, o que a gente chama da lição da Escola Sabatina, ou a Escola Sabatina, nós chamamos de o coração da igreja. Por que é o coração da igreja? Porque é aqui que nós, como igreja, no mundo inteiro, estudamos o mesmo assunto, o mesmo conteúdo e aprendemos sobre esse Deus que é todo-poderoso. Por isso, você não pode ficar de fora. Eu fico triste de vez em quando eu vou passar lição em algum lugar, quando eu vou ensinar sobre a lição de escola sabatina, chego lá, tem pouca gente. Mas eu entendo, cada igreja está num processo, num crescimento, num aprendizado, e você aí, se por acaso não tem ido na sua escola sabatina, na sua igreja, procura uma igreja e vá, porque vai fazer muito bem para você. Combinado? A gente precisa ir para a lição, precisa começar a estudar a lição, então eu vou te convidar para você fechar seus olhos, baixar a cabeça, nós vamos falar com Jesus, porque nós vamos começar a estudar a Bíblia, né? Então, para estudar a Bíblia, a gente precisa buscar a Ele. Vamos lá? Paizinho querido, Deus de amor e bondade, nós aqui mais uma vez nos entregamos ao Senhor e queremos te implorar. Cuida da gente, ajuda para que nossa mente, nosso coração estejam abertos para aprendermos mais sobre o Senhor e que durante esse comentário da lição nós possamos sim absorver algumas coisas que são importantes para que a nossa vida seja modificada, transformada, porque assim também é o sonho do Senhor. Cuida da gente e ajuda para que essa lição nos ensine sobre a libertação. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu comecei te dizendo que esse daqui é o assunto mais importante de toda a lição da Escola Sabatina e eu tenho que reafirmar isso para você, sabia? Eu já passei os olhos pelas outras semanas e até pode chegar alguma coisa muito importante ou tão importante quanto, mas falar sobre a Páscoa é importantíssimo, porque aqui existe o resumo do evangelho que o próprio Jesus depois vem trazer. É o mesmo evangelho que tinha sido dado para Abraão, é o mesmo evangelho que Adão e Eva ouviram da própria boca de Jesus. Ou seja, tudo isso está abarcado nesse contexto da Páscoa. E a gente vai tentar entender um pouquinho sobre o que é a Páscoa bíblica, não essa daí do Papai Noel, não esse daí do coelhinho, mas sim aquele do Jesus que vem para libertar o seu povo. E aí você vai entender um pouquinho, tá bom? Preciso começar, obviamente, naquele lugar onde a gente sempre começa ao falar sobre a Páscoa, ou melhor, a ler qualquer lição de escola sabatina, eu sempre vou para o verso para memorizar. Êxodo no capítulo 12, nos versos 26 e 27, eu leio assim, ó. Quando seus filhos perguntarem que rito é esse, vocês vão responder: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Deus está sempre pronto para ensinar para a gente. Só que ele dá para a gente uma missão, né? Porque quando a gente acha que não tem mais o que ensinar, ele ainda coloca para a gente a missão de dizer assim: olha, você é pai, você é mãe, em algum momento os seus filhos vão perguntar para você o que é a Páscoa. E não é o rito que as pessoas contam por aí, porque isso aqui foi criado pelo inimigo, por pessoas, pelo marketing, que seja, mas serve para desvirtuar o conceito bíblico, onde nós vamos chegar. Mas o nome Páscoa já tem ali nele um peso muito grande e significa que Deus está sempre disposto a nos conceder a libertação, que foi dada lá para o povo de Israel. Mas você vai entender um pouquinho mais quando a gente estudar um pouco mais sobre tudo isso que a gente precisa falar nessa lição da Escola Sabatina. Combinado? Vamos lá? O primeiro dia, o dia do domingo, a gente começou estudando sobre a última das pragas. E eu achei engraçado, porque semana passada eu mandei aqui perguntando: e aí, você contou quantas pragas são? Então me conta aqui nos comentários quantas pragas eram. E teve uma pessoa que me respondeu dizendo: são 10 pragas. Nós já estudamos as 9 primeiras e agora nós chegamos na 10ª praga. E é exatamente isso. Hoje é o dia de a gente estudar sobre a 10ª praga que se abateu
contra o povo do Egito, ou contra aquela região específica que Deus estava libertando o seu povo, falando para que eles saíssem daquele lugar e fossem adorá-lo em outro lugar. Nesse momento, Deus deu a última advertência. E essa aqui foi a última e a principal chance de arrependimento. Mas quando a gente volta para tentar entender o que estava acontecendo ali, apesar de saber do significado do nome da Páscoa, a gente vai chegar lá, apesar de saber do que estava acontecendo, de todas as outras pragas que tinham acontecido, o que aconteceu é que o rei, o faraó, continua batendo o pé e dizendo assim: eu não vou permitir vocês saírem daqui. A lição da Escola Sabatina semana passada chamou atenção por causa de algumas coisas, né? Uma delas é por que o faraó não libertou. Afinal de contas, cada uma das pragas que iam acontecendo iam chamando atenção para que os deuses dele, os deuses adorados pelo povo egípcio, não tinha tanta força quanto o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Até tem um momento onde não escribas, os próprios feiticeiros do faraó, eles dizem para faraó, faraó, não tem nenhum Deus aqui no Egito que dá conta contra o Deus verdadeiro. Esse deve ser o Deus verdadeiro, deve ser o único Deus todo-poderoso. Quando o faraó ouve isso, ele até fica um pouco pensativo, mas rapidinho ele muda de ideia e manda o povo não sair de novo. Mas agora, na última vez, Moisés vai até lá. E agora, eu queria fazer para você o último momento, né, quando isso acontece. Em Êxodo, no capítulo 10, nos versos 22 e 23, está descrito ali um período de 3 dias sem sol, 3 dias de escuridão. Deus tinha dado na nona praga, na última delas, um tempo específico para que os egípcios pudessem pensar, para que eles pudessem raciocinar, para que o faraó, olhando tudo aquilo e a dor que o povo dele estava sofrendo, pudesse então olhar e falar assim: quer saber, se eu sou um governante desse povo, eu não posso deixar que eles sejam mortos, ou então que eles morram por causa de que eu acho que é bom isso, ou porque eu acho que é bom aquilo. Mas eu vou dar atenção para isso que estão pedindo, afinal de contas, é para o que Deus está pedindo, afinal de contas, quando Deus pede, a gente obedece, né? Então, ele poderia ter pensado isso. Mas mesmo assim, ele endurece o próprio coração e diz: Moisés, você não vai sair daqui com o povo. Até que eu chego em Êxodo no capítulo 11, no verso 8, aonde eu vou ler para você. Êxodo 11, no verso 8, fala assim, ó: todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que se segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. Moisés fez, na verdade, uma declaração profética aqui. Ele disse para Faraó o seguinte: olha, você não vai me deixar sair? Então, na verdade, o Deus que nós adoramos vai ser tão duro, mas tão duro com você nesse momento, já que você disse que não ia permitir de nenhuma forma, nem com tudo que o seu povo estava sofrendo. Então, agora chegou o momento quando você e os seus líderes vão ter que se ajoelhar na minha frente e dizer assim: então vão, porque eu não aguento mais vocês. E agora Moisés sai com ira daquele lugar. Que ira é essa? A ira de alguém que tem todas as oportunidades, a ira de alguém que estava vendo a destruição na frente do faraó, mas não podia fazer mais nada, porque o próprio faraó não abria os seus olhos, não reconhecia que existe somente um Deus, o Deus verdadeiro. Os outros deuses, inclusive ele mesmo, como considerado como Deus, não tinha poder de encarar ao Deus verdadeiro, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus, pode jogar para trás? O Deus de Noé, o Deus de Adão, porque esse Deus é um Deus todo-poderoso. E quando a gente entende esse contexto do que estava acontecendo, eu entendo porque Moisés saiu com raiva dali. E algumas vezes a gente vai até alguns líderes, algumas pessoas, às vezes líderes da igreja, às vezes líderes de outros lugares, e diz para eles: olha, tal coisa vai acontecer. Olha só, se você não mudar de caminho, tal outra coisa vai acontecer. Olha só, se você não tiver um outro procedimento, tal coisa pode acontecer. E as pessoas não dão ouvidos pra gente. E sabe o que acontece? A tal da coisa acontece e eles se dão mal. Às vezes acontece isso com a gente, só que a gente não é profeta como Moisés foi, a gente não fala com Deus como Moisés falava. Então, por mais que eu fique irado, por mais que eu tenha ali vontade de pegar a pessoa e falar assim: acorda, olha para o lugar que você está indo, e a pessoa não olhar, eu ainda não tenho o peso de Deus, porque o próprio Deus olhou para Moisés e falou assim: Moisés, a partir de agora, você vai ser como Deus
para o faraó. E Arão vai ser o seu profeta. Por quê? Deus estava dando toda a autoridade para Moisés para que ele proferisse algumas coisas, inclusive profecias, daquela forma como ele fez, dizendo assim: olha, a partir de agora, como Deus já endureceu seu coração e você endureceu seu coração, a partir de agora você vai ter que vir suplicando para a gente sair daqui, porque senão outras coisas muito piores vão acontecer. O Senhor, obviamente, ele é. Eu tô falando agora do Deus Todo-Poderoso, tá? Agora, em contrapartida a isso tudo, o Deus Todo-Poderoso é com certeza um juiz supremo. Não interessa quantas vezes a gente tente pensar em coisas que podemos nos agarrar, que nós podemos aqui fazer para nos libertar, mas o único Deus, o único juiz supremo é o Deus que nós adoramos. Por isso, ele sempre vai aplicar toda a justiça. Na verdade, ele sempre vai fazer todos os seus atos de amor para libertar o seu povo. E se for preciso que os seus atos de amor tenham esse contexto de uma situação que nós, como seres humanos, encaramos como uma coisa errada, mas se for para libertar o povo dele, ele vai libertar o povo dele. Percebe como Deus vai montando as coisas? Se passaram 9 pragas, 9 oportunidades, e o faraó não permitiu que eles saíssem dali. Então Deus agora manda que Moisés retorne até o faraó e diga assim: faraó, chegou sua última chance. A partir de agora, você precisa mudar o seu caminho e me deixar ir embora com o povo de Deus. E faraó fala novamente: não. Então começa a última praga. Deus então aparece para Moisés e começa a explicar para ele quais eram as características, quais eram as coisas que eles deveriam fazer exatamente para que eles pudessem ser salvos da última praga. Percebe que nas últimas pragas, as últimas 9, o povo de Israel sempre era liberto. As pragas do granizo não caíram sobre eles, os sapos não iam para a terra de Gósen, as pestes dos animais não abateram a terra de Gósen, onde o povo de Israel morava. Mas nesse momento o povo de Israel tinha que fazer mais uma coisa para não cair no problema desta última praga. E qual era essa coisa? Eles tinham, na verdade, que passar por alguns passos. Eu entrei no meu chat GPT, aí eu conto para você que de vez em quando eu uso e que ele é importante para o meu trabalho ultimamente, e fiz uma pesquisa muito rápida, perguntando assim para ele: chat, quanto tempo durou as pragas como um todo? E ali eu pedi para ele analisar, lógico, em comentaristas bíblicos e também, principalmente, na cronologia. Os cronologistas bíblicos, os estudiosos da Bíblia, dizem que o tempo decorrido desde a primeira até a última praga, ou seja, desde que Moisés veio ao Egito, transformou a vara de Arão em cobra, até o povo de Israel sair do Egito, se passaram perto de 3 meses. Quanto tempo? 3 meses. Isso me chama muito a atenção porque a gente fica pensando assim: ah, mas foi uma semana muito atribulada, né? Talvez o faraó não tivesse ainda na condição ali de poder tomar sua decisão. 3 meses. Durante 3 meses, o povo de Israel e o povo do Egito estiveram nesse grande conflito, nessa batalha entre o bem e o mal, e o povo do Egito, guiado pelo faraó, não toma a decisão de estar ao lado de Deus. É por isso que então vem a 10ª praga. E agora, a 10ª praga tinha ali algumas regras. Primeira regra, ela deveria ser começado a comemorar no dia 1 do mês de Abib. No dia 10, eles deveriam separar o cordeiro. No dia 14, o cordeiro deveria ser morto. Nesse dia ainda tinham outras características. Eles deveriam, desde o dia 1º do mês de Abib até o Nissan, né? Desde o dia 1º desse mês até o dia 14, eles deveriam se afastar do povo do Egito. Sabe aquela influência que a gente tem de vez em quando com as famílias que estão no nosso meio? E aí nós temos influência assim. Eu conheço muitas pessoas que, ao trabalhar em lugares diferentes, eu ainda não tive essa oportunidade, mas tem gente que tem a oportunidade de trabalhar em estados, em lugares diferentes e rápido pega a cultura,
pega o sotaque e começa a falar exatamente como a cultura, como o sotaque do lugar. O povo de Israel estava há tantos anos vivendo no meio do povo do Egito que quando Deus manda eles saiam do meio das famílias do Egito e fiquem vocês na região de vocês, no meio do povo de Israel. Era para que eles começassem a encontrar com seus irmãos e não viver somente no meio dos egípcios que não acreditavam no Deus verdadeiro. Agora, no meio dos seus irmãos, eles seriam impulsionados a mudar o comportamento, a tentar de alguma forma serem diferentes, porque essa diferença, pelo menos nesses dias que eles estariam gastando ali para poder se preparar, e eles então estariam mais próximos de Deus. Eles deveriam orar, deveriam buscar ao Senhor, deveriam fazer uma limpeza na sua mente, mas isso tudo passavam-se 14 dias. Na verdade, 11 dias até que o cordeiro fosse escolhido e teria que ser um cordeiro sem nenhum defeito. Outra regra que é muito clara quando eu leio a Bíblia, quando eu estou ali em Êxodo no capítulo 12, né, que eu falei que é onde está a instituição da Páscoa, o cordeiro deveria ser um cordeiro sem nenhum defeito. Já te falo o porquê disso. Segunda coisa, depois do cordeiro ser escolhido, eles deveriam pensar como seria a comida deles. Como seria a comida deles? Quando eles matassem o cordeiro e o cordeiro fosse preparado, não poderia sobrar nada daquele cordeiro. Deveria tudo ser comido. E os restos, ossos ou, sei lá, gordura, cartilagens que não seriam comidos, deveriam ser queimados naquela mesma noite. Próximo detalhe: se eles não conseguissem comer o cordeiro que eles tinham escolhido, eles deveriam olhar para alguma outra família, talvez uma família pequena, ou alguém que completasse a quantidade de pessoas, para que eles tivessem uma pequena comunidade ali e pudessem então dividir completamente o cordeiro. Terceira característica que eles tinham que fazer: eles deveriam comemorar a Páscoa vestidos com roupas de viagem. Deveriam preparar a sua mala. Deveriam estar prontos para, no meio daquele jantar, colocar a mão na mala e sair dali. A descrição é mais ou menos como se você tivesse com a colher na mão para comer, com o garfo que seja na mão e a mão na mala, para que em qualquer momento eu pudesse me levantar. Pés descalços? De forma alguma. Roupa de ficar em casa? De forma alguma. Roupa para caminhada, roupa para ir embora. Deus tinha prometido para eles que eles sairiam dali. Por último, a última coisa que deveria ser feita, no dia 11 era escolhido o cordeiro, no dia 14 o cordeiro era morto e preparado. Durante a manhã, quando o cordeiro fosse morto e imolado, sabe o que é imolar? Cortar o pescoço para que ele morra. No momento que ele fosse imolado, o pai da casa deveria pegar um pote com aquele sangue e com um ramo de isopo, não era qualquer material, era com um ramo de isopo, ele deveria assim molhar aquele isopo aquelas folhas, né, do isopo, aquele raminho de isopo no sangue e passar nos umbrais da porta. Umbral são os batentes, aquela parte que fixa a porta na parede. Para que serviria isso? A descrição da Páscoa era que naquela noite passaria por ali um anjo, e esse anjo teria a missão de matar todos os primogênitos, os primeiros filhos nascidos em cada casa. Se a sua casa não tivesse passado pelo processo de purificação dos primeiros 10 dias, a escolha do cordeiro, a morte do cordeiro e passasse o sangue sob a porta, na parte externa da porta, aquele anjo entraria naquela casa e mataria o primogênito. A última das características é que eles deveriam não sair de casa de forma alguma naquela noite. Aquela noite era uma noite para passar com a família. Era para que eles, ao terminarem de jantar, que eles se arrumassem e fossem dormir, porque ali eles deveriam estar esperando somente a hora que o faraó mandasse eles saírem dali, mas eles estariam prontos para a viagem. Vamos lá, características que me chamam a atenção aqui. Quando eu vou para minha lição da escola sabatina, a lição de segunda fala sobre a Páscoa, sobre as instruções específicas que Deus que Deus deu para eles. Só que lá no finalzinho dessa lição, em Êxodo no capítulo 12, nos versos 12 e 13, tem a explicação do significado da Páscoa. A explicação do nome Páscoa é que o anjo passaria por cima. O nome Páscoa, traduzindo do inglês, ou então do nome hebraico, literalmente, é
passar por cima. Se você for para uma língua mais fácil de a gente poder entender, né? O nome em inglês da festa chamada Páscoa, que nós comemoramos até hoje, é Passover, passar por cima. Ou seja, era exatamente isso que o anjo faria para as casas que ele visse que os umbrais, que as madeiras da porta estivessem pintados com sangue. E eu falei para você que esse aqui é um dos dias mais importantes dessa lição da escola sabatina. Eu volto a dizer para você, porque o simbolismo da Páscoa é tão, mas tão sério que eu e você precisamos parar um pouquinho para pensar. Antes disso, deixa eu dar uma dica para você, tá? O nome da lição de terça-feira é Pessach. E ali tem um CH no final. Algumas pessoas são tentadas a tentar ler essa transliteração, que é traduzir as letras do hebraico antigo para as letras da língua portuguesa, como se fosse Pesach ou Pesach. Não é, porque esse CH, eles vêm da transliteração da forma como se falava lá no hebraico, Pesach. Esse R que você arrasta na garganta para poder falar ele, Pesach. Isso é a forma como os judeus falam Páscoa. Vamos lá. Por que o nome Páscoa é tão importante? Porque o anjo passaria por cima. Mas o que é que precisava para que o anjo passasse por cima da casa e não parasse ali para fazer a morte daquele primogênito? O sangue deveria ser passado nos umbrais da porta. E por que eu falei que isso era tão importante? Me conta, como é que você é perdoado dos seus pecados? Para pensar um pouquinho. Algumas pessoas por aí dizem assim, olha, uma vez que eu aceitei Jesus, já fui perdoado de todos os meus pecados. E eu digo para você que sim, em primeiro momento é verdade. Quando você se encontra com Jesus, quando você entrega a sua vida a Ele, Ele te limpa naquele momento. Só que não é possível que a sua vida pare naquele momento. Tem muita gente por aí que parou naquele momento quando se entregou a Jesus. Tanto é que nas igrejas, muitas vezes, presta atenção como é que os pastores acabam fazendo muitas vezes. Nós acabamos chamando muitas e muitas vezes as pessoas para que elas simplesmente se entreguem a Jesus. Aí você vira e fala assim, ué, mas que discurso é esse para alguém que é adventista do sétimo dia, que é cristão há 30 anos? Como assim você precisa se entregar a Jesus? Obviamente tem ali o contexto de você se entregar diariamente a Jesus, mas se a pessoa já se entregou a Jesus lá por ocasião do seu batismo, o que é que está faltando? O que está faltando é a gente compreender os termos bíblicos, porque a Bíblia é muito clara para a gente em dizer que uma vez que a gente se entregou a Jesus, a nossa vida precisa mudar, e ela precisa mudar de forma clara. As outras pessoas ao nosso redor precisam reconhecer que nós mudamos. Para pensar um pouquinho como é que foi lá para os israelenses, ou para os israelitas, ainda o povo hebreu que estava dentro do Egito, sem poder entender o contexto que nós temos hoje. Mas imagina eles fazendo aquela cena macabra que eles nunca tinham visto, de pegar um cordeiro e matar aquele cordeiro para que aquele cordeiro servisse como marca nas portas daquele povo. Marcar com sangue não é uma coisa comum. Você não chega na casa de qualquer um e tem sangue passado por ali, porque o sangue suja. Mas o sangue precisava ser derramado, porque não existe perdão, segundo a Bíblia, sem o derramamento de sangue. Por isso, Jesus um dia veio na cruz do Calvário e morreu por mim e por você. Para pensar que o sangue daquele cordeiro, que seria uma cena horrorosa para que a família assistisse, para que eles vissem e depois, toda vez que eles passassem pela porta, se eles passassem novamente para aquela porta, eles veriam sangue naqueles umbrais. Assim também o povo egípcio, se eles fossem naquele bairro, naquela cidade, Gozen, onde os judeus moravam, eles veriam ali uma cena horrorosa, casas e mais casas matando cordeiros e o sangue sendo passado na porta. Esse era um povo diferente. Eles tinham características diferentes, eles tinham ali uma cultura muito diferente, que mesmo os egípcios, com a cultura altamente pagã como eles tinham, podia nem chegar perto do que o que estava acontecendo ali. Porque naquele momento eles estavam simbolizando a mudança de vida radical, literal e pública deles. Deixa eu lembrar pra você um texto, que às vezes a gente não faz a ligação, né? Dois textos, na verdade. A Bíblia fala assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente lê o texto de João 3,16 e a gente fica pensando só sobre o crer. E aí existem algumas linhas teológicas que se equivocam na minha visão, na visão adventista, ao dizer para você que o crer basta.
Algumas igrejas por aí têm descrito exatamente isso, o evangelho, dessa forma, o evangelho de Deus, que crer é o suficiente. Porque o texto de João 3,16 fala isso. Mas o que é que significa o crer do João 3,16? Vamos fazer uma viagem para um outro texto, Marcos 16,16, que fala assim, ó. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Percebe que o crer aqui, ele tem que ter um significado um pouco maior para condenar alguém? Porque não é simplesmente eu dizer assim, eu acreditei e fui salvo. Obviamente, a fé é que nos garante a salvação. Mas ela nos garante quando nós nos entregamos a Deus. E a nossa transformação começa a ser contínua. Vai lá para o livro de Tiago, vai lá para o livro de João, vai lá para o livro de Pedro, as cartas daqueles últimos apóstolos que escreveram as últimas cartas, e eles vão dizer para você exatamente isso. Você precisa mudar a tua vida. Vai para os livros de Paulo, que descrevem o que é entrega a Jesus, e ele diz assim para a gente, não dá para você viver achando que só a tua fé vai te salvar, porque a fé sem obras é morta. O Tiago também fala isso, a fé sem obras é morta. O que é que significa tudo isso? Significa que eu e você precisamos sim aproveitar a salvação que veio do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, perfeito. Nós temos que acreditar. Só que o crer do judaico, do judeu, naquele momento não pode significar simplesmente acreditei, pronto, olha, minha mente está ok. Não, mas tem que ser eu acreditei, então a partir de agora eu vou ser transformado por esse Deus, por esse Jesus que precisa mudar a minha vida. Percebe que aquele movimento do povo judeu, hebreu ainda, que estava lá no Egito, de matar o cordeiro, de se preparar durante 14 dias, de no último dia fazer toda a sua preparação, significava que eles estavam se agindo. Acreditar, obviamente, é o primeiro dos passos. Só que depois de acreditar, você precisa se entregar completamente a Jesus. E nesse momento, o se entregar não é só dizer, Senhor, me entreguei. Não. O se entregar quer dizer, a partir de hoje eu serei como o Senhor quiser na minha vida. Por quê? Aqueles que não fizeram a mudança, a transformação na casa deles, aqueles que não meditaram no Senhor, aqueles que não pensaram sobre a transformação que deveria acontecer dentro de casa, eles não tiveram a libertação. O anjo não passou por cima da casa deles, mas entrou na casa deles. E eles não tiveram a libertação da morte naquele dia. E sim, algumas das casas dos judeus não foram pintadas com sangue. Algumas das casas dos judeus não se prepararam para receber a Páscoa, que é a libertação. Algumas das casas dos próprios judeus, ali houve choro, houve tristeza naquela noite, porque eles não ouviram o que o Senhor tinha para dizer para eles. Aquele sinal significava muito mais do que simplesmente sangue na porta, significava libertação. Como é que nós somos libertos do nosso pecado? Nós somos libertos dos nossos pecados com o sangue de Cristo Jesus. E é isso que a lição de quarta-feira nos balança para que a gente repita, repita, repita e repita. Porque nós aqui precisamos dizer sobre a libertação dos nossos pecados, que vem unicamente pelo sangue de Cristo Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Só que Deus planejou uma forma para que, depois de muitos séculos, o próprio povo de Israel continuasse contando sobre essa história da Páscoa, a história da libertação, a história de quando eles viram o anjo passando por cima, a história de quando eles viram as pragas, a história de quando eles viram com os próprios olhos o Senhor libertando o povo de Deus do Egito. Como é que eles contariam? É interessante, né? Quando a gente vai ali para Êxodo no capítulo 12, 26 e 27, ou então Êxodo 13, 14 a 16, ou até Deuteronômio 6, 6 a 8. A descrição que Deus dá para o povo de Israel é assim, ó. Quando os filhos perguntarem para vocês o que é que significa esse negócio que a gente está fazendo, matar um cordeiro, passar sangue na porta, que negócio é esse? Vocês têm que responder,
O sacrifício da Páscoa é esse. Esse sacrifício é ao Senhor. O Senhor passou sob as casas dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. A partir desse dia, a partir do dia que acontecesse isso, eles deveriam repetir e poderiam, inclusive, dizer como se eles mesmos estivessem lá, porque quando Deus liberta um, ele liberta todos. É por isso que quando eles contassem ao povo, ou melhor, aos filhos, eles deveriam sim usar de todos os artifícios para explicar para eles sobre essa libertação. É como se todos eles pudessem dizer, vou ler aqui as palavras, entre aspas, da lição da Escola Sabatina, é como se todos eles pudessem dizer: eu vivi no Egito, presenciei as pragas, vi a derrota dos deuses egípcios e fui libertado. E aí para pensar um pouquinho sobre essa derrota sobre os deuses do Egito. Afinal de contas, nós falamos na semana passada sobre muitos deuses que foram marcados, pela derrota nas pragas que nós já descrevemos, nas 9 últimas pragas que nós descrevemos na semana passada. Mas existe um único Deus, ou melhor, um outro Deus, que era considerado como um Deus que colocava os faraós como deuses. O nome desse Deus, Amon-Ra. Ra-Sol. Esse Deus era um Deus todo-poderoso que basicamente apadrinhava os faraós para dizer que eles eram realmente como deuses. Só que quando esse Deus foi colocado à prova para proteger os filhos, os primogênitos do Egito, que eram considerados, ou melhor, o primogênito do faraó, que era considerado como um filho dos deuses, ele não pôde ser liberto, nem pelo Deus maior do Egito, chamado Amon-Ra, ou seja, o Deus Sol. Percebe como é que o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus Yahvé, Javé, Jeová, esse Deus que nós adoramos, é o Deus Todo-Poderoso. Nesse momento acontece um juízo, e a partir daquele momento, não interessa quanto tempo se passe, todos os que conhecerem a história do Egito e conhecerem a história do povo de Israel saberão que o Deus de Israel é muito mais forte do que qualquer outro Deus que batalhou contra ele. Ele venceu até os deuses que eram considerados como os mais fortes da época, até os deuses que deram nas mãos dos faraós toda a força que eles tinham, mas o Deus de Israel é muito mais forte. Esse é o juízo divino. Nós aqui somos obrigados, por nosso cristianismo, a contar para as pessoas que nós conhecemos sobre o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei como é que você vai fazer. Eu não sei o que é que você para pensar aí, ou como é que você vai decidir fazer isso na sua vida. Mas o chamado de Deus a partir da Páscoa, a partir dessa lição, que talvez seja o ponto principal das 13 lições que nós vamos estudar, é que houve libertação na casa de Israel. Houve libertação para o povo hebreu. O povo hebreu que estava como escravo agora não está mais. O povo hebreu que estava cativo não está mais. Agora o povo hebreu pôde pegar as suas malas e sair do Egito. Não porque eles forçaram a saída, mas porque eles permitiram que Deus vencesse a batalha por eles. Deixa eu puxar para você uma outra história que não tem nada a ver com essa daqui, mas que talvez me ensine uma coisa melhor. Eu gosto de falar sobre ele, tá? Um tal de Gideão. Gideão, um homem comum, um lavrador que estava lá no meio do povo de Israel, muito depois do Egito. Ele então para e tá ali escondido, na verdade, com medo dos midianitas que estavam do outro lado, batalhando ou destruindo as plantações do povo judeu, e ele então se esconde. E naquele momento, quando ele se esconde, Deus aparece para ele dizendo assim: eu vou vencer os midianitas e eu vou entregar esse povo nas tuas mãos. Mas, para isso, você primeiro precisa limpar a tua casa. Esse é o chamado de Gideão. Gideão é convocado a olhar para dentro da casa dele, dentro da casa do pai dele, no lugar que ele morava, e dizer para o pai, para a família dele: olha, vocês estão errados aqui, aqui e aqui. E eu, como homem que ouvi o chamado de Deus, vou te ajudar a limpar esse lugar. Nós aqui somos chamados por Deus, homens e mulheres que estudaram essa lição da Escola Sabatina, que ouviram esse chamado de Deus para ajudar a libertar o povo, não mais hebreu,
não mais judeu, mas o Israel espiritual, que somos eu e você. Como é que nós vamos fazer isso? Passando a tocha dessa mensagem, anunciando aos outros sobre a libertação que Deus quer dar para a gente. Não foi Gideão quem venceu a guerra, foi Deus quem entregou a batalha nas mãos do povo de Gideão, do povo judeu. Agora, da mesma forma, também vai acontecer nos últimos dias. Eu e você não temos força, não temos poder para aguentar os últimos dias da história dessa terra, mas o nosso Deus tem poder para vencer tudo. Ele é o Criador do céu, do mar, da terra e de tudo que existe aqui. Não tem nada que é oculto para Deus, não tem nada que é proibido para Ele. E sabe o que é mais? Ele é o Deus que planejou a salvação para você. Se existe algum pecado, alguma coisa ruim, algum lugar que você ainda não entendeu, que Deus precisa mudar na sua vida, por favor, entrega a sua vida agora para Ele, porque não existe nenhum pecado, nenhuma força, nada que pode ir contra o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aquele Deus que apareceu para Moisés e que libertou o povo dele do Egito. Esse é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Yahvé. Esse é o Deus que nós precisamos adorar. Como é que eu faço isso? Contando para todo mundo que eu conhecer sobre esse Deus Todo-Poderoso. E eu vou tentar mudar uma coisa na sua cabeça aí. Não é só você chegar na pessoa e falar assim, Jesus te ama. Porque Jesus te ama, eles já sabem disso, e se você precisar, fale isso. Mas não pare por aí. Continue falando com essa pessoa, estabeleça com ela um ritmo de estudo. Conte para essa pessoa sobre um dia que você quer ir na casa dela, que você quer receber lá na sua casa, para você ensinar sobre outras verdades que só o Senhor pode colocar no nosso coração. As verdades da libertação que Deus deu lá para o povo judeu, lá para o povo hebreu no Egito e que também pode dar para mim e para você agora a libertação dos nossos pecados para que nós possamos entrar lá no céu, porque o sangue do Cordeiro já foi derramado. Eu não ouvi você falando amém. Vamos de novo? O sangue do cordeiro já foi derramado. Você não precisa mais sacrificar nenhum cordeiro agora para comemorar a Páscoa, mas você precisa sim comemorar a vitória de Jesus na cruz do Calvário, quando ele derramou o sangue dele para que o seu e o meu pecado fossem perdoados. Que lição maravilhosa. Que gostoso poder falar sobre isso. Que gostoso poder te dizer que tudo o que aconteceu desde o começo, desde quando o povo de Israel, melhor, desde o chamado de Abraão até agora, aconteceu para que Deus pudesse se mostrar, dando a libertação para o povo, naquela época, como um símbolo da libertação que ele vai dar para mim e para você quando Jesus estiver lá nas nuvens do céu. Sabe o que mais? A gente precisa só agradecer a Ele. E terminar esse estudo da lição da Escola Sabatina, esse comentário, por causa da salvação em Jesus. Acredite no Deus vivo. Não existe nenhum outro Deus que é potente, que tem poder diante do Deus vivo. Todos eles se mostram impotentes, todas as batalhas são impotentes. Somente o Deus Todo-Poderoso pode vencer a sua batalha, a batalha da tua vida. Deixa eu terminar com a oração. Pode ser? Se entrega a Jesus, se transforme, faça com que os seus atos e a sua fé andem juntos na direção do céu, porque nós somos salvos sim pela fé, mas quando você aceita Ele pela fé, você também tem a vontade de ser transformado ou transformada na imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado porque nós pudemos aqui mais uma vez aprender ou nos lembrar sobre esse conceito chamado Páscoa, o passar por cima, a salvação, a libertação que o Senhor um dia entregou ao povo hebreu que tanto precisava sair daquela escravidão para que eles pudessem louvar ao Senhor. Deus, agora, continua cuidando da gente, abençoa cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que a bênção seja individual, seja poderosa e que vá realmente atingir a cada uma das pessoas aqui, para que elas possam sim passar essa tocha, essa informação e que muitos outros possam saber sobre esse Deus Todo-Poderoso que cuida da gente e nos abençoa. Fica ao nosso lado, nos liberta hoje e ajuda para que a sua palavra seja sempre viva no nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Termino te repetindo o último pedido que eu fiz para você, tá bom? Além de se entregar a Jesus, aperta no curtir aqui, coloca um comentário nesse vídeo e eu te encontro aqui na próxima semana para falar mais sobre esse Deus Todo-Poderoso. Semana que vem vai ser a lição 6, como eles atravessaram o Mar Vermelho. Vai ser muito legal estudar com você também. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.